Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, daqui quem vos saúda é o pastor Edmilson, pastor e presidente do Ministério Pentecostal Doutrina de Deus. Vim aqui para relatar o sonho que a Julieta, minha filha na fé, teve sobre a grande tribulação, aquilo que na verdade o Senhor Deus mostrou para ela, para o despertamento da Igreja de Deus nesses últimos dias. Paz do Senhor Jesus Cristo, chamo-me Juliana Jonico, congrego na Igreja IPDD de Angola. Quero relatar a experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Foi numa madrugada, enquanto eu me encontrava enferma, padecia de uma certa enfermidade, quando de repente eu tive uma visão. Eu vi o dia da grande tribulação. Eu me vi na rua e quando eu estava na rua, de repente eu vi uma enorme enchente, várias pessoas a virem assim em minha direção, passando o caminho, mas essas pessoas estavam com um semblante diferente. Então me chamou assim muita atenção, por que essas pessoas estavam daquele jeito. E decidi ir atrás, de onde elas estavam a sair. Segui o mesmo caminho. E quando eu andava, eu vi um homem muito irado, que matava homens e mulheres, mas um homem muito irado. Ele andava com muita rapidez e matava, parecia que em um minuto matava milhares de pessoas. Então eu continuei a seguir o caminho, assustada, apavorada, vendo aquilo que estava acontecendo com o mundo e com a terra. Então eu fui caminhando até a um certo ponto que encontrei uma grande fila, muita gente nessa fila, a receber um certo sinal na mão, Então quando cheguei lá, eu entrei também na mesma fila, e quando chegou a minha vez, eles pegaram a minha mão e começaram a cortar, me perguntando se eu já recebi o chip. Então eu disse, que chip? Eles disseram, não, sim, então você nunca usou o chip? Fiquei assim confusa. Então chegou uma outra pessoa, que estava assim a interrogar e me disse para sair deste lugar, para ficar de lado. Então chegou uma outra pessoa, lhe colocaram um sinal. Então estava assim, o que é isso? Esse sinal significa o quê? Então todos recebiam esse sinal, e todos que recebiam esse sinal, igreja, já não eram as mesmas pessoas, os semblantes deles já eram diferentes, pareciam homens imortais e mulheres, pareciam pessoas de outro mundo. Então eu fiquei a me questionar, e quando de repente ouvi uma voz do céu que me disse, não receba esse sinal, sai deste lugar, porque mais vale você morrer por meu evangelho, mais vale você morrer por aceitar, por não me negar, do que você morrer, do que você receber o sinal da besta. Então eu fiquei a me questionar, mas como é que eu vou sair deste lugar? Porque estava mesmo cercado, era uma perseguição grande, estavam muitos homens tentando me fazer mal, porque eu ainda não tinha o sinal. Eu fiquei e estava assim a me questionar, meu Deus, agora o que é que eu faço? Ouvindo essa voz do alto, que me dizia, não receba esse sinal, foge deste lugar. E, amados irmãos, eu não vi quando saí daquele meio. Havia mesmo muita gente, parecia um exército que me cercou. Então, eu não vi quando saí deste lugar, mas eu sei que saí daquele lugar e me vi a fugir daquele lugar. Corri para um determinado monte, onde encontrei alguns irmãos que congregam aqui comigo na nossa igreja. Estavam a evangelizar algumas almas no monte. E eu cheguei assustada e apavorada e contei tudo. Eu disse que havia uma grande perseguição contra a igreja, uma grande perseguição contra aqueles que não estão a negar a Cristo, contra aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, que não receberam o sinal da besta, que a terra estava a se contaminar, que a terra estava a receber o sinal. Então eles, ouvindo isso, pararam de evangelizar e começamos a subir o monte. Olha que o monte era tão grande que não nos vimos. Subimos aquele monte e estávamos assim, a fugir da perseguição daqueles homens que estavam a matar homens e mulheres que amam a Deus, que não negaram a Jesus e não tinham o símbolo da besta.
Então nós subimos o monte e, por mais incrível que pareça, o Espírito Santo estava a nos guiar. Era monte atrás de monte, era monte atrás de monte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu me despertei e vim a entender, amada igreja, que era o dia da grande tribulação. Era o dia, né, que a igreja de Cristo, aqueles que amam a Deus, estavam a ser perseguidos por amor da palavra de Deus. E era a maioria, digo que era a maioria da terra que recebeu este sinal. E a vida deles já não era a mesma. Eu olhava para eles e via muita miséria, muita tristeza para eles, porque depois de receber aquele sinal, já não haveria mais chance para a alma deles, já não haveria mais salvação para a vida deles. E, amada igreja, com isso, né, o Espírito Santo de Deus vem alertando a sua igreja. E olha que quando eu vi eles a receberem este sinal, não foi, né, como a Bíblia nos... Não foi exatamente eles chegarem e te perguntarem se você quer usar ou não. Eram forçados a usar. Eram forçados a usar o sinal. Ou você usa ou você é morto. Ou você usa ou você era perseguido. E era mesmo... Não é só chegavam e te matavam. Eles cortavam a tua mão, batiam o teu corpo. E o homem que eu vi que estava a matar pessoas, ele parecia um demônio irado, que alguém parece que estava na corrente, mas quando saiu com muita sede de sangue de pessoas. Parecia que ele comia pessoas e matava aqueles que não tinham o sinal da besta. E, amada igreja, mais vale nós morrer pelo Evangelho de Cristo, mais vale nós, né, aceitar Jesus na nossa vida e não negar o seu santo nome. E o sinal da besta parecia algo normal. Devemos ficar atentos, né? Devemos ficar atentos e devemos vigiar a toda hora, a todo momento, porque aquilo parecia... Né? Ninguém estava proclamando, o sinal da besta estavam a colocar. Parecia só um sítio que toda a gente queria ir. Não, vai receber porque você vai ter acesso a todas as coisas, vai receber porque você vai ter acesso à comida. Parecia ser algo normal. Então as pessoas iam para lá sem saber da grande condenação que elas estavam a receber, sem saber, né, daquilo que estavam colocando as suas almas, as suas vidas em risco. Mais vale nós morrer pelo Evangelho, mais vale nós morrer por amor de Deus. Jesus um dia morreu por nós, então também morreremos por Jesus. E este dia está próximo, Jesus está à porta. É necessário que nós venhamos nos preparar, é necessário que nós venhamos, né, nos encontrar em santidade, profunda oração, profunda comunhão com o Espírito Santo, para que este dia, né, nos encontre assim como Estevão, que foi apedrejado por amor da palavra de Deus. E a Bíblia relata, né, que Estevão, enquanto ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos. Então devemos vigiar, orar, procurar mais nos santificar, para que quando este dia chegar, nós venhamos morrer bem em Cristo, que a nossa vida, né, que a nossa vida espiritual esteja bem com Cristo. Isso é tudo que eu tenho